A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título o contentamento e o desprendimento em Deus. O texto que nós vamos tomar por base é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e também o 10. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Paulo, ali, quando escreveu esta carta, ele estava preso, estava em cadeias, mas ele diz: Você quer ser verdadeiramente rico? Você já é, se for feliz e bondoso. Então, a riqueza não depende de bens materiais, mas de você estar em Cristo Jesus. Então, o mundo diz ganho é ter mais. A Bíblia diz que ganho é precisar ter menos e confiar mais. Então, o mundo ele diz para nós, olha, você cada vez que tem, isso é ganho. Mas a Bíblia diz, quando você se desprende, aí você ganha. Aí você tem o amor de Cristo em sua vida. Não dizendo que aqueles que têm dinheiro não tenham, mas quando o amor ao dinheiro chega, aí você perde esta dádiva de Deus, porque se torna o dinheiro a ser um ídolo para nós. Então temos que ter muito cuidado, né? A ganância, ela é um mal sutil e destrutivo. Ela faz com que as pessoas venham a se destruir. Então a ganância é algo que temos que ter muito cuidado. Então a ganância ela é responsável por arruinar famílias e nós temos que entender que ela traz muito mal, a ganância, né? Ela traz muito mal sobre famílias inteiras. Às vezes, numa divisão de bens, quando os pais falecem e às vezes há uma destruição entre as famílias. Então a ganância, ela traz esse mal, né? Então, o antídoto para a ganância é, a gente vai ver aqui com dois nomes, como o título já diz, né? O tema é contentamento e desprendimento. A vacina para ele é você ser desprendido, e você ter contentamento, você se contentasse com o que Deus te dá. Primeiro que nós vamos falar é contentamento, que é a satisfação plena em Deus. Você ser grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, tendo, porém, sustentado e com que nos cobrirmos, estamos com isso contentes. Então, Paulo diz: olha, se a gente tiver o nosso sustento e com que a gente se cobrirmos e a nossa vestimenta, nós temos que estar contentes, temos que ser gratos. Primeiro a Timóteo 6 e 8 diz: portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos, sem dinheiro, se tivermos alimento e roupa suficiente. Então, se você tem o alimento, você tem suas vestes, você já tem que ser grato a Deus, porque quando nós nascemos, não nascemos com nada. E se você tem o alimento e as suas vestes, você já tem algo em sua vida. Primeiro, é contentamento e paz, não conformidade. Contentar-se é viver em paz, sem ser governado pelas estabilidades da vida. Então é você dizer, olha, se o Senhor me deu, eu estou confortado nele. O Senhor é meu conforto. É você se contentar-se e dizer ao Senhor, sou grato por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Filipenses 4, 11 e 12 diz: Não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver alegremente, tendo muito ou pouco. Se viver com quase nada ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, que com o estômago satisfeito que na fome, na fartura ou na necessidade. Então, Paulo, ele escrevendo a Filipenses, ele diz: olha, aqui ele
eu sou grato pelo que vocês fazem por mim, mas eu já estou acostumado. Eu sei ter tudo e sei ter nada. Eu sei estar com o estômago vazio e estar com o estômago saciado. Então, ele se confortava em tudo. Tudo que vinha, para ele estava bom. Não é de acomodar, é de descansar, porque Deus cuida perfeitamente dos seus. Não é você se acomodar e dizer assim, não, eu vou me deitar e Deus vai mandar tudo. Não, você tem que fazer suas coisas. É porque a palavra de Deus manda o preguiçoso ter com a formiga, né? Você vê que a formiga ela não para, ela sempre é trabalhando. Mas ele diz que você tem que se confortar em Deus, descansar nele, e ele está cuidando de cada um de nós. Contentamento nasce de um coração grato. Tal desprendimento nasce do contentamento, que é a satisfação plena em Deus, e ali floresce, sobretudo, um coração grato. Então, o desprendimento, ele nasce com o contentamento, que traz a satisfação plena de Deus. E ali vai florescer, sobretudo, o coração que vai ser grato ao Senhor. Segundo a 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com você e que pertencem a Cristo. Então, ele disse: olha, sejam sempre agradecidos. Fique tranquilo, agradeçam a Deus por tudo, porque nós pertencemos a Cristo Jesus. Então, gratidão é reconhecer que tudo o que temos procede das mãos bondosas do Senhor. Então, você ser grato é você entender e dizer: tudo o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então, sou grato a Ele. Terceiro, aqui que nós estamos falando desse assunto, é ansiedade desagrada a Deus. Jesus ensinou que a ansiedade excessiva ela tem relação ao sentido, né, ao sustento diário. Mas nós temos que ser gratos a Deus e entendermos que o Senhor é quem está no controle, porque esta ansiedade excessiva ela desagrada a Deus. Onde a gente vê isso? A gente vê lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 26, diz: por isso vos digo, aqui o Senhor Jesus dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ora, para as aves do céu, olha para as aves dos céus, que elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, o Senhor lhe diz: olha, não se preocupa, esteja tranquilo. Se a comida ela é mais importante do que o seu corpo? Não, de maneira nenhuma. O seu corpo é mais importante, a sua vida é mais importante do que a comida. E ele diz que nós temos que entender que ele está cuidando de nós. Ele está atento às nossas vidas. Ele diz: olha, se eu cuido das aves do céu, eu dou alimento para elas, se a gente for para o restante do texto, a gente vai entender também que ele continua. Você vê os lírios do campo se veste muito mais lindo do que Salomão com toda a sua glória, e eu sustento as aves do céu, sustento os lírios do campo, e vocês não são mais importantes do que eles, porque em Cristo nós somos filhos de Deus. Então, nós somos mais importantes do que essas coisas que o Senhor tem sustentado. Então, não temas. O Senhor, ele está cuidando de cada um de nós. Ele está no controle de nossas vidas. Então, temos que ser mais gratos ao Senhor.
Então, se ele cuida dos lírios, ele vai cuidar de você também. Se ele cuida das aves do céu, ele vai cuidar de você também. Ele não vai deixar você desamparado. O segundo ponto que nós vamos falar é desprendimento. Desprendimento é o quê? É liberdade do apego. É você desapegar-se. Porque nada podemos levar dele. Dele quem? Do você do apego. Você ser apegado às coisas materiais. Primeiro, a Timóteo 6:7 diz: afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando nós viemos ao mundo, e não podemos levar nem mesmo um centavo quando morrermos. Então, nós temos que aprendermos a ser grato. Nascemos sem nada, não trouxemos nada de dinheiro. E também, quando morremos, também não podemos levar nenhum centavo. Então, é como o ditado dos mais velhos diz, assim dizia minha avó: caixão não tem gaveta. Então, aproveite enquanto você está vivo e seja desprendido. Primeiro, desprendimento é liberdade interior. Trata-se de uma liberdade interior que capacita aqueles que crêem no Senhor a viver sem apego, vencendo o egoísmo. Então, você tem que ser desprendido, confiar no Senhor. Também temos que ter cuidado para ter a falta de planejamento. Nós temos que colocar nossos planejamentos e entregá-los ao Senhor. Mas tem pessoas que também querem viver a vida de qualquer forma. Não. Planejar, o ter, o guardar para uma necessidade, isso não é errado. O problema é se você tem a ganância no dinheiro. Então, Mateus 6, 19 e 20 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minas e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, o conselho do Senhor para nós é: juntai tesouros no céu, porque ninguém pode tomar de ti, mesmo que te mate, mesmo que nos mate, mas não pode roubar a riqueza que o Senhor nos deu, não pode roubar a nossa salvação. Então, nós temos que confiar no Senhor. A gente vê o estudo. Você estuda, ninguém pode tomar aquilo de você. Então, você aprende algo e você passa para alguém, isso aí é desprendimento, é você ter amor a seu próximo e passar para os outros. Mas nós sabemos que o que nós aprendemos é nosso, ninguém pode tomar. Chegar assim e dizer: passa o teu conhecimento para mim, e você vai esquecer de tudo. Não tem como. Vai estar guardado com você. Então a salvação para nós é assim. Ninguém pode tomar de nós. Então o coração desprendido não é ser pobre, é rico em Deus, é ser rico em Deus. Então, coração desprendido não é você ser pobre, porque às vezes as pessoas pensam: ah, eu sou pobre, eu, não, tenho um coração desprendido. De maneira nenhuma, nada a ver uma coisa com a outra. Então, um coração desprendido é você ser rico em Deus, é você não ter amor ao dinheiro, mas Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Segundo, o perigo do amor ao dinheiro. Primeiro a Timóteo 6:10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então ele disse: olha, o amor ao dinheiro, a ganância, faz com que muitos deixem ao Senhor. Então a ganância ela rompe relacionamentos, compromete a vida promissora das pessoas. Então, o problema não é ter o dinheiro, é o dinheiro ter você. Então, não tem problema nenhum você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você, porque muitas vezes o dinheiro ele domina a sua vida e quando o dinheiro domina a sua vida, aí está o problema, porque você não tem desprendimento. Mas quando você é desprendido, é você tem o dinheiro.
e o dinheiro não manda em você. Segundo, nossa força está em Cristo. Quer dizer, terceiro ponto aqui, né? Nossa força está em Cristo, não nas circunstâncias. Então, a sua força não estava na circunstância, mas em Cristo, que cada dia nos fortalece. Paulo tinha essa certeza: a minha força não é minha, a minha força é Cristo Jesus, é Ele que me fortalece. Como a gente vê em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Senhor é quem nos dá a força. Então, quando Cristo é suficiente, você pode ter pouco e ser feliz, ou ter muito e não ser apegado. Então, quando Cristo está suficiente nas nossas vidas, o você ter pouco não vai ter problema nenhum. E nem você ter muito, você vai gerar apego ao dinheiro. Você vai estar em Cristo. Para concluirmos, aqui vamos deixar duas perguntas sobre contentamento. Eu estou reclamando do que não tenho ou agradecendo pelo que Deus já me deu? Então a gente sabe reclamar muito, né? Mas como? Eu estou reclamando do que eu não tenho ou agradecendo pelo que Deus já me deu? Se eu não tinha, eu tenho que ser grato pelo que Deus está me dando. Então, isso aqui é contentamento. E o segundo, que é sobre o desprendimento. O que me tem me prendido mais? Cristo ou as coisas? O que é que tem trazido o meu foco? As coisas ou Cristo? Então, tem que ser Cristo que seja o nosso foco. Então, que o Senhor ele venha conservar em nós um coração grato, um coração humilde, para nós buscarmos ao Senhor. Contentar-se para nós sermos gratos por tudo e ser desprendidos, sermos, não deixarmos as coisas materiais estar no controle da nossa vida, mas sermos desprendidos, para que sejamos agradecidos em todas as coisas. Então, o grande ganho não é a conta bancária cheia. Grande ganho é a piedade com contentamento. Então, Timóteo, 1 Timóteo 6,6 diz: Você quer ser verdadeiramente rico, você já é, se for feliz e bondoso. Então, se você for feliz e bondoso, você já é completamente rico. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça, das suas maravilhas, e que cada dia nós venhamos permanecer fiel a Ele. E amém.